eu vou ser muito direto e franco com você. Se você é uma pessoa que não lê, significa que você só tem opinião. E se você só tem opinião, significa que você é uma pessoa ignorante. Então, o primeiro passo, o mais fundamental de todos, é você olhar para dentro de si mesmo, num exercício de humildade e honestidade intelectual, e assumir essa ignorância. Assumir que você é uma pessoa que não sabe e que, portanto, precisa saber. Porque se você pensa que você já sabe, se você pensa que as suas opiniões são a verdade do mundo, que as suas opiniões são conhecimento, então esse vídeo ele não serve para você. O início de toda a jornada intelectual é partir da premissa que você não sabe, que você é ignorante. Porque sem isso você não consegue avançar. É assumir essa postura do não saber que vai fazer com que o seu cérebro não fique enrijecido. Porque as opiniões elas enrijecem. E não existe nada pior do que uma ignorância que é satisfeita consigo mesma. Então você precisa assumir isso. Porque sem isso não dá para ir para frente. E aí, uma vez que você finalmente admite a sua ignorância, você tem dois caminhos possíveis. Você pode continuar ignorante ou você pode sair da ignorância. A maior parte das pessoas, elas se mantêm na ignorância. Porque o homem, ele naturalmente, instintivamente, tende a ser ignorante. Porque, veja bem, fundamentalmente, não há diferença entre você e o seu ancestral que viveu há 100, 150 mil anos atrás. Não tem diferença. Biológica. O cérebro é basicamente o mesmo. Por exemplo, se a gente inventasse uma máquina do tempo e pegasse você quando era bebê e levasse para o Paleolítico, você ia crescer no Paleolítico como um homem do Paleolítico. E se a gente pegasse um bebê do Paleolítico e trouxesse para o século XXI, esse bebê ia crescer como um indivíduo do século XXI. Ia ser um homem contemporâneo. A diferença fundamental que existe entre os homens do Paleolítico e os homens de hoje é cultural, em grande medida. É social. E por que isso é importante? Porque se o cérebro humano é o mesmo de 150 mil anos atrás, então você tem que pensar, o que os caras de 150 mil anos atrás estavam fazendo? Para que de fato o cérebro humano evoluiu? A gente sabe que o cérebro humano ele foi feito para economizar o máximo de energia possível. Se não fosse para caçar, comer, se reproduzir, procurar abrigo, se defender, ou seja, sobreviver de maneira geral, o cérebro humano não deveria gastar energia. Não valia a pena gastar energia. Só se gastava energia com aquilo que era básico e útil para manter a sobrevivência do homem e, consequentemente, a sobrevivência da espécie. Se não fosse para isso, o cérebro não precisava gastar energia. Porque pensar abstratamente, pensar em filosofia, em sociologia, em literatura, em arte, em matemática, tudo isso requer um uso de energia que, de maneira geral, não é eficiente, pelo menos a curto prazo, para a sobrevivência do homem. Pensar nessas coisas não te ajuda a sobreviver na natureza. Ou seja, o pensamento abstrato, ele requer um esforço que é anti-instintivo. E por isso ele não é fácil. E essa é a segunda coisa que você precisa ter em mente. Que você é ignorante e que para sair da ignorância você vai precisar se esforçar. Que não existe sair da ignorância naturalmente. Não existe uma disposição natural do homem para alcançar o conhecimento. Toda jornada intelectual é uma jornada de esforço. Trabalhar o cérebro é como trabalhar os músculos. E por que é importante você ter isso em mente? Para depois não acabar e você fazer igual a maioria das pessoas fazem. Pegar um livro, pensando assim, não, eu quero muito ler, eu tô com muita vontade de adquirir conhecimento. Aí você pega o livro, começa a ler ele, 2, 3, 4, 5 páginas, e você acaba desistindo porque achou um processo complicado. Isso não é para mim. E aí você abandona o livro e continua na ignorância. Então você precisa ter em mente que o início dessa jornada, ele efetivamente não será fácil. E a terceira coisa fundamental é que você precisa cultivar o hábito de ser curioso. Quando eu tô falando de curiosidade, eu não tô falando o hábito da fofoca, de querer saber o que está acontecendo. Também, mas não só isso.
Eu tô falando o hábito de cultivar a curiosidade para você entender como as coisas são feitas. Entender o mundo que está ao seu redor, o mundo que é alcançável. Porque perceba, a curiosidade, ela não é só uma questão de inclinação. Que tem aquela ideia, né, de que existem pessoas que são mais curiosas do que outras. Não, na verdade, muito pelo contrário. Por exemplo, o ser humano no início da vida, durante a infância, ele é muito curioso. As crianças são muito curiosas. Elas perguntam tudo, né? Os pais até sofrem um pouco com isso. Que as crianças perguntam coisas que às vezes nem os pais conseguem responder. E no decorrer da vida, o que acontece? Essa curiosidade ela vai se perdendo. A criança, que passa a ser adolescente e depois adulta, ela vai perdendo a capacidade de olhar para esse mundo com mistério. As coisas vão ficando banais. Então você precisa fazer o esforço de não fazer com que as coisas sejam banais. Você precisa fazer o esforço de começar a querer sempre descobrir as coisas. E isso não vem naturalmente, principalmente depois de adulto. Você precisa fazer esse esforço constante. Por exemplo, como será que é feito um microfone desse aqui? Qual é a ciência que permite que esse microfone capte a minha voz, grave ela num dispositivo, que depois eu vou unificar com o vídeo que eu estou gravando no celular, que não tem relação com esse microfone? Ou seja, não é o mesmo áudio. Como que isso acontece? É um exemplo. Como que diabo a luz funciona? Como que é impresso um livro? Entende? Percebe que a gente, na maior parte da nossa vida, a gente depende dos outros para tudo e não sabe de nada? Então você precisa cultivar o hábito de querer saber, para que isso se torne automático. Essas são as 3 premissas fundamentais. Admitir a sua ignorância, saber que para deixar de ser ignorante você precisa de fato se esforçar, porque não tem como fazer isso de maneira fácil, e buscar descobrir o mundo por meio da curiosidade. São os 3 requisitos básicos que eu considero que a pessoa precisa levar em conta para aí sim abrir um livro. E aí, a primeira dica que eu dou, e isso já falando relacionado à leitura, que é o tema principal desse vídeo, é esqueça a ideia de dica de livro, pelo menos por um segundo. Muita gente pergunta pra mim, eu quero começar a ler, mas eu não sei o que ler. Eu não sei por qual livro começar. E aí pedem para que eu indique livros, indique autores, etc. Veja, isso é complicado de fazer, principalmente para uma pessoa que quer começar a leitura, porque cada um se interessa por um tema diferente. Então a minha recomendação primeira é que se você quer iniciar o hábito da leitura, você precisa começar por um livro que seja fácil, obviamente, não vai pegar um livro difícil ou muito grande. Você tem que começar por um livro fácil e um livro curto. E, obviamente, um livro que fale de um tema que te interessa. Você precisa ter o interesse. Você não pode simplesmente, eu quero muito ler, eu quero muito conhecimento, aí você vai lá e começa por um tema que você não liga. Aí é óbvio que não vai dar certo. Então esse é um dos pontos fundamentais. Comece sempre um livro que seja de um tema que te interessa. Um livro que seja curto, um livro que seja fácil. Porque isso vai facilitar muito a sua vida. E aí, claro, gradativamente, você pode pegar esse mesmo tema e ir complexificando, pegando livros maiores, pegando livros mais complexos, que abordam o tema de outra perspectiva, mais profunda e etc. Mas o começo ele precisa ser, em alguma medida, simples mesmo. Não tente enfiar os pés pelas mãos. Depois eu posso até gravar um vídeo falando de dicas de leitura e falando bastante da minha experiência e como eu entendo que essa jornada pode ser iniciada. Mas perceba que o modo como eu entendo, ele não diz respeito a todas as pessoas do mundo. Então, nesse primeiro momento, a dica é: comece por um tema que te agrada. E a partir do momento que você inicia esse processo, você precisa se manter constante nele. Porque o livro, a leitura, ela literalmente pode mudar a vida de uma pessoa. E quando eu falo mudar a vida, eu não estou falando de mudar a vida no sentido material. Eu estou falando de mudar quem você é. Porque perceba, a leitura ela é fundamental porque ela tem a capacidade de expandir a sua consciência. De tirar você de uma bolha. Por quê? Porque lendo um livro você vai ter acesso ao pensamento de uma outra pessoa, que pode ter vivido em um outro tempo, em um outro país. Ou seja, você vai ter uma perspectiva inteira sobre um recorte de uma realidade que não é a sua. E esse processo de expansão da consciência é um processo fundamental para mudar quem você é. Porque perceba, quanto mais a sua consciência se expande através da leitura, menos rigidez você vai ter
para lidar com perspectivas que são diferentes das suas. A leitura ela é incrível justamente porque ela te possibilita a capacidade de ser uma pessoa que consegue lidar com aquilo que é diferente, que consegue entender aquilo que é diferente. Em grande medida, a leitura é um exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro, seja numa não ficção, seja numa ficção. Que aí na ficção você tem vários personagens, muitas vezes você tem vários enredos, e durante a leitura você consegue se colocar no lugar de cada um deles. Porque você consegue ver aquilo do jeito que o personagem estava vendo. Então, até para que você se torne uma pessoa melhor, pelo menos nesse sentido de compreensão, a leitura é uma coisa fundamental. Sem ela, no mínimo, isso fica defasado em você. Uma segunda coisa sobre a leitura que todo mundo está careca de saber é que ler te traz muita autonomia intelectual. No começo do vídeo, o que eu disse? Se você tem só opinião, você é uma pessoa ignorante. Conhecer não é ter opinião. O conhecimento é outra coisa. E como é que você alcança o conhecimento? Você alcança o conhecimento na medida em que você estuda pessoas que produziram obras que só foram produzidas porque essas pessoas também estudaram. Ou seja, o conhecimento, ele surge dialeticamente. É muito diferente da ideia de opinião, que é você ouvir uma pessoa falar uma coisa e aí, a partir do seu recorte, você acha que aquela coisa faz sentido e você começa a replicar aquela opinião como se ela fosse sua. Mas, na verdade, ela não é. Você até pode pensar que sim, mas não é. Se você tem opinião sobre um determinado tema, provavelmente você tem essa opinião porque você ouviu. Sabe a ideia do senso comum? Pois é. O senso comum é literalmente a ideia de que entre as pessoas existe uma espécie de hegemonia de opiniões, onde a maior parte das pessoas pensam as mesmas coisas sobre os mesmos temas. E todas elas pensam que, em alguma medida, elas adquiriram aquela opinião porque elas possuem alguma autonomia para isso, mas na verdade não. A autonomia ela só vem com estudo sistemático, ela só vem com leitura. Por quê? Porque lendo, você consegue comparar hipóteses. Você consegue se aprofundar num determinado tema de uma maneira que jamais será possível se esse tema ficar sendo só tratado pelo senso comum. E a partir do momento que você adquire mais conhecimento com a leitura, que você se aprofunda mais num determinado tema, quando você pegar outro autor para ler sobre esse tema, você vai ser capaz de fazer um diálogo com esse autor. Você vai ser capaz de ser crítico a esse autor. Autonomia intelectual é literalmente isso. É você ter o senso crítico de não aceitar nada num primeiro momento, não aceitar nada como verdade, em alguma medida, para você comparar as hipóteses, para você fundamentar aquilo que faz mais sentido ou que faz menos sentido. Porque também você não pode pegar e pensar assim, só porque eu li num livro e esse autor ele tem uma relevância X, então o que esse autor falou tá certo. Não. Porque aí senão você vai acabar só repetindo como um papagaio aquilo que você viu no livro. E autonomia intelectual não é isso. Autonomia intelectual é investigar a natureza de um determinado tema. Outra coisa também é a leitura, ela tem uma capacidade de refinar a sua linguagem. Sabe aquela ideia de que todo mundo fala que ao ler você consegue expandir o seu vocabulário? Muita gente pensa que com expandir o vocabulário se quer dizer que você vai aprender novas palavras, que você vai aprender novos sinônimos. É claro, quando você lê, você aprende isso também. Mas expandir o vocabulário é, na verdade, ter a capacidade de formular pensamentos que sem a leitura não seriam possíveis. Sabe aquela sensação de que você sente alguma coisa e você não sabe como expressar aquilo que você está sentindo? Que você teve uma determinada ideia no seu íntimo, mas você não consegue torná-la clara para você falar sobre ela com alguém? Isso acontece justamente porque está te faltando vocabulário. Durante o processo de leitura, a sua própria capacidade de pensar, a sua linguagem, ela se expande. E, consequentemente, a sua capacidade de ser humano, de se entender, ela aumenta. Então, quando você abre um livro, você não está só aprendendo com o livro, você não está só adquirindo conhecimento novo, você está adquirindo a capacidade de conhecer a si mesmo, justamente por conta dessa expansão do vocabulário. Na obra 1984, do George Orwell, ele traz o conceito de novilingüe, que era uma nova forma de linguagem, uma nova língua que vinha sendo imposta à população pelo governo autoritário que governava aquela nação. Porque o governo partia da premissa que
se as pessoas tivessem o vocabulário limitado, elas iriam ser mais fáceis de se controlar. E isso faz todo sentido, porque quanto mais ampla for a capacidade de uma pessoa de pensar, mais difícil fica de manipulá-la. Então, quando você abre um livro e se esforça para entender aquele livro, quando você transforma isso numa rotina diária, você expande a sua capacidade de pensamento e, por consequência, você deixa de ser uma pessoa facilmente manipulável. Ou seja, a leitura, ela literalmente tem a capacidade de redefinir a sua própria identidade. O modo como você se relaciona com os outros e com o mundo. Essa é a verdadeira autonomia de ser humano. E claro, a gente não pode deixar de comentar uma das coisas mais importantes sobre a leitura, que é a capacidade que ela te traz de aumentar a sua paciência e o seu nível de profundidade. Principalmente numa época da internet, quando as pessoas consomem cada vez mais conteúdos rápidos. Na era do TikTok, onde as pessoas não conseguem mais se concentrar, onde as pessoas não conseguem ouvir o áudio de um amigo de 2 minutos sem colocar no 2.0. As pessoas vivem muito ansiosas e não percebem que parte do problema dessa ansiedade está no tipo de conteúdo que elas consomem. No tipo de conteúdo que você consome. Porque se você tem dificuldade de ficar 30 minutos sentado, só com um livro na mão, lendo e pensando sobre aquilo, muito provavelmente essa dificuldade está no fato de que você fica tempo demais no telefone. Porque o telefone é altamente viciante, esses vídeos curtos, eles ficam te dando dopamina, 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 dopamina. E quando vê, você passa o dia todo fazendo isso. E o prazer que a leitura vai te trazer é um prazer muito diferente do prazer que você vai sentir usando o telefone, porque o telefone é basicamente uma droga. Age como uma droga no teu cérebro, te recompensando muito rápido. E por isso que ele é altamente viciante. Enquanto a leitura, ela no início vai exigir muito esforço, porque você precisa se concentrar, você precisa pensar para entender o que está lendo, você precisa ficar parado, né? Não dá pra... Porque enquanto muita gente... Você fica vendo vídeo curto, e aí enquanto você tá no telefone, você tá vendo vídeo curto, tá conversando com alguém, tá vendo TV, ou seja, tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Você não tem nem tempo mais de sentir tédio, você não fica mais entediado. Porque o tempo que seria do tédio, você tá no telefone. Já com a leitura, não. A leitura exige concentração, esforço, e você precisa estar lendo sem fazer nada. Ou você presta atenção na leitura, ou você não lê. Então, cultivar o hábito da leitura é cultivar o hábito de ser paciente, de conseguir lidar com aquilo que é longo, de conseguir lidar com aquilo que não vai te dar um prazer imediato, mas que vai te dar um prazer de longo prazo que é duradouro. Porque a atividade intelectual, ela traz muito prazer. Ela traz um prazer tremendo. Só que para você descobrir esse prazer, antes de mais nada, você precisa passar pelo esforço de começar. Sem esse esforço, você não vai conseguir nada. Se você acha que o ideal seria já sentir prazer no começo, tu não vai sentir. Porque a jornada da leitura, se tornar um leitor, é uma coisa do hábito. Você não consegue isso de outra forma. Só criando hábito. E é por isso que a leitura ela não pode ser uma coisa esporádica. Ah, não, eu leio 2 livros por ano. Veja, se você lê 2 livros por ano, você provavelmente não é um leitor. Por quê? Porque você está lendo esporadicamente. Está lendo a cada 1 semana. Está lendo a cada 5 dias, a cada 10 dias. Ah, vira e mexe, quando me dá na telha eu vou lá e leio. Depois eu passo não sei quanto tempo sem ler. Depois retomo de novo. E isso não é ser leitor. Ser leitor é ter o hábito de fazer isso todo dia. Porque, perceba, na medida em que você lê, você vai deixando de ser ignorante. Mas você não vai deixar de ser ignorante em tudo. Todos os dias você continua sendo ignorante em tudo aquilo que você não descobriu. Até porque há muito mais para se descobrir do que para se saber. Percebe? Você sempre sabe menos do que desconhece. Você desconhece muito mais. E vai ser assim a vida toda, até você morrer. Então a jornada de deixar de ser ignorante é uma jornada que leva a vida inteira. E que nunca acaba. Porque você nunca vai deixar de ser plenamente ignorante. Então é um hábito para a vida que eu estou propondo aqui. E é um hábito que você precisa começar hoje. Acabou esse vídeo, vai abrir um livro e ler. Charlie, eu não tenho nenhum livro em casa, então baixe um na internet. Me mande uma mensagem que eu mando um livro para você, um PDF.
vá ler. Você baixa o livro, desliga os dados móveis, fecha todos os aplicativos, diminui a luz do telefone e lê. Na semana passada eu publiquei um vídeo aqui falando sobre técnicas de leitura, sobre como memorizar melhor aquilo que a gente lê. Naturalmente foi um vídeo destinado a pessoas que já leem. Se você vai começar a ler, tudo aquilo que eu falei, você esquece. Tudo que você precisa para começar é sentar numa cadeira e abrir o livro e ler. Você não precisa anotar nada, você não precisa escrever nada, você não precisa pesquisar nada. Nada que torne mais difícil. Faça do começo uma coisa fácil. Faça do começo uma coisa simples. Você abre o livro e lê o que está no livro e pensa sobre o que está no livro. Faça isso 10 minutos por dia. Faça isso 20 minutos por dia. Porque é assim que você começa a cultivar esse hábito. E aí, na medida em que vai se tornando hábito, vai se tornando mais automático, vai se tornando menos complicado de fazer. Vai ficando muito mais natural. E é aí que você começa a sentir o prazer. Porque a cada vez que você lê alguma coisa, que efetivamente você aprendeu uma coisa nova, uma coisa que vai compor a sua personalidade, você vai sentir um prazer imenso. E vai ficar com mais vontade de descobrir mais. Porque aquilo vai compor você. Porque perceba, uma pessoa que lê muito, ela nunca é a mesma pessoa por muito tempo. Uma pessoa que lê muito é uma pessoa que tem uma tendência a mudar bastante. Porque o nível de conteúdo, a quantidade de informação que você vai colocando dentro da sua cabeça, ela te torna simplesmente incapaz de ser uma pessoa rígida, de ser uma pessoa convicta. Tenha medo da convicção, porque às vezes a sua convicção ela é burrice. Não tem burrice pior do que a burrice convicta. Ter conhecimento não é ter convicção. Eu sei que convicção é uma palavra muito bonita, eu tenho convicção e etc, etc. Mas quando se trata do saber, se você sabe, você não precisa ser convicto naquilo. Inclusive, sempre colocando o seu conhecimento à prova para mudar de opinião se aparecer uma coisa que faz mais sentido. Se houver um bom argumento. Muitas vezes é no seu processo de autorreflexão que aparece esse bom argumento. Às vezes não vem nem do livro. Não é que você acredita numa coisa, lê o cara e passa a acreditar em outra. É que muitas vezes, durante essa jornada, você pensa uma coisa e você mesmo reflete sobre aquilo e tensiona aquilo de tal forma que você muda de opinião pelo seu autoquestionamento. Isso é o primor intelectual. Esse é o processo que te dá liberdade. Liberdade de não viver aprisionado só na sua ideologia. Veja, todas as pessoas são ideológicas em alguma medida. Mas você não pode deixar que a sua ideologia, que o seu viés, domine você. E a melhor forma de fazer isso é através da leitura. Isso não significa que só de ler você já resolve esse tipo de coisa. A pessoa pode ler muito e ainda assim não resolver, mas aí é outra história. Mas se presume que se você for encontrar essa liberdade intelectual, você só vai fazer isso a partir de uma vida de leitura, de uma vida de reflexão. Do contrário, você não consegue, não há caminho possível se não for esse. O processo da leitura, ele é muito importante porque em alguma medida você consegue entender como é que o mundo funciona. E a partir do momento que você entende como o mundo funciona, você entende quais são as forças que moldaram a sociedade em que você vive. E, portanto, você sabe qual é o seu lugar nela. Porque você entende o processo que está ao seu redor. Ou seja, você consegue fazer um nível, você consegue desenvolver um nível de pensamento de causalidade que antes você não conseguia. Porque, veja, há muitos processos que influenciam na vida de alguém, que moldam essa pessoa que ela é, só que ela é incapaz de identificá-los. O processo do conhecimento é uma forma de fazer isso. De passar a identificar essas forças que muitas vezes agem sobre nós de forma indireta. Por isso que a leitura te dá liberdade. Por isso que uma pessoa que lê vai ter uma tendência menor a ser manipulada por política, por exemplo. Ano que vem tem eleições. E a gente sabe que a democracia brasileira, principalmente no período de eleições,
é basicamente manipulação em cima de manipulação. Os políticos mentem para você, os políticos te enganam, os políticos falam sobre coisas que você acaba acreditando porque você não conhece sobre aquilo que ele está falando profundamente. E aí quando vê, você está aí militando por uma causa que você sequer consegue compreender. Mas pensa que compreende porque está servindo de massa de manobra. Uma pessoa que lê também pode servir de massa de manobra. Eu reforço aqui, a leitura ela não faz mágica. Eu só estou dizendo que o processo para não ser massa de manobra passa necessariamente pela leitura. Mas só ela talvez não seja suficiente. Mas é o melhor que se tem, entende? Outra coisa também é... Muita gente gosta de me mandar mensagem para pedir dicas de escrita. Como essas pessoas podem começar a escrever melhor. Eu sempre digo que um bom escritor precisa ser um leitor melhor ainda. A base da capacidade de escrita se dá através da leitura. É lendo que se aprende a escrever. Claro, a prática da escrita ela também é fundamental. Mas a leitura talvez seja mais fundamental ainda. E não só para escrever literatura, poesia. Eu estou falando escrever de maneira geral. Ao ler, você não só aumenta a sua capacidade de escrita, como também você aumenta a sua capacidade de fala, de comunicação. Então, quando você vê, você está lendo por uma jornada pessoal de conhecimento e isso vai ser útil para a sua vida profissional, por exemplo. Porque uma pessoa que lê e que, portanto, fala melhor, é uma pessoa que tem mais chances de ir bem numa entrevista de emprego. E é uma pessoa que vai ter mais chances de se destacar dentro do trabalho. Porque ela escreve bem, porque ela fala bem, porque ela consegue lidar com as pessoas. Uma pessoa que lê muito tem capacidade de falar sobre assuntos distintos e, portanto, conversar com pessoas distintas, fazer mais contato e etc. Tudo aquilo que é fundamental para o mundo corporativo, por exemplo. Muita oportunidade que você consegue na vida, você consegue por conta das relações sociais que você faz. E a leitura, ela te ajuda nessa sociabilidade. Você desenvolve a capacidade de ser social. E, claro, fora o tremendo prazer intelectual que essa jornada te traz com o tempo. O Aristóteles dizia que a felicidade do homem só pode ser encontrada numa vida contemplativa. E lembra que no começo eu falei que a leitura amplia sua capacidade de profundidade, de ser mais paciente, de ser menos ansioso, num mundo onde as pessoas consomem as coisas cada vez mais rápido? É essa capacidade que a leitura te traz que vai fazer com que você tenha essa vida contemplativa, de se sentar sem livro, sem nada, e simplesmente pensar sobre as coisas. Sabe a ideia de fazer filosofia? Para o Aristóteles, a vida feliz era essa vida. Para ele, a verdadeira felicidade só podia ser encontrada por um filósofo, supostamente. Claro, a gente pode questionar, sim, parte do que Aristóteles pensava sobre isso. Mas é interessante essa ideia dele, porque quando ele pensa na vida contemplativa, ele acredita que essa vida só pode vir através do hábito. E para o Aristóteles, a verdadeira virtude humana era a virtude de cultivar o hábito, que naturalmente só podia ser cultivada através do esforço e da ação. Então, uma vida de leitura é uma vida virtuosa. O Sócrates, outro filósofo grego, ele literalmente deu a vida acreditando que ele tinha que fazer com que as pessoas se afastassem da opinião, que ele chamava de doxa, e se aproximassem da episteme, que ele chamava de conhecimento. Fazer isso, inclusive, condenou Sócrates à morte, porque na tentativa de fazer as pessoas saírem das suas opiniões para chegar no conhecimento, ele incomodou muita gente. E ao incomodá-las, ele acabou sendo condenado à morte. E apesar de ter tido as chances de se arrepender, de não morrer, ele achou que não valia a pena continuar vivo se para isso ele precisasse abandonar tudo aquilo que ele acreditava. Então ele, por conta própria, foi lá e tomou a cicuta e se matou diante de todos. Porque para ele a coisa mais importante que havia para o homem era o conhecimento verdadeiro. E hoje você pode ir atrás do conhecimento sem precisar morrer. Então a gente já tem uma vantagem sobre ele.
E se você assistiu esse vídeo até o final, esse vídeo longuíssimo, é porque eu acredito que você genuinamente quer muito fazer isso. E eu espero muito que esse vídeo seja o start que faltava para você começar. E se você gostou do vídeo, eu peço também que você se inscreva no canal. Afinal de contas, esse é só o começo de uma grande jornada que nós vamos fazer. Eu também peço que você comente o que você achou, que você deixe o seu like e claro, que você também compartilhe com alguém que você acredita que esse tipo de assunto interessa. Com alguém que já comentou com você que queria começar a ler, mas não sabia como, não sabia por onde começar e etc. Bom, dá para começar por esse vídeo. E é isso. Eu espero que vocês fiquem bem e até a próxima.